tem de novidade hoje em relação ao Datafolha? A gente tem aqui a questão do segundo turno, né, que saiu também ontem, eu acho que no final do dia, e no segundo turno mostra Lula com 57% das intenções de voto no segundo turno, ante 34% de Bolsonaro. Quando a gente vê o gráfico, aqui a gente vê o seguinte, olha, Lula já teve 59%, foi oscilando isso em maio. Aí na última pesquisa, ele estava com 58% e agora foi para 57% das intenções de voto. Bolsonaro tinha 33%, foi para 34%. E em branco ou nulo, 8 e 8. Queria que você analisasse para a gente o segundo turno, Josias. Fabíola, essas variações que a pesquisa apresenta, do ponto de vista estatístico, elas são irrelevantes, né? E fica claro que o Bolsonaro, se conseguir ultrapassar os obstáculos que se apresentam diante dele e chegar ao segundo turno, ele vai ser empurrado pelo Lula no segundo turno. Então, o que eu acho que essa pesquisa mostra de forma muito eloquente é que há um favorito e há um segundo colocado que tem uma posição muito firme. Ele tem um eleitorado muito fiel a ele, mas ele não sobe. Então, ele está naquele limite em que ele precisa fazer um grande esforço para ultrapassar essa barreira que separa o primeiro do segundo turno. Eu me lembro de uma entrevista que o presidente deu em 8 de abril de 2019, às vésperas de completar os primeiros 100 anos de governo. Bolsonaro disse que a reeleição causou uma desgraça no Brasil, porque, palavras dele, prefeitos, governadores e até o presidente se endividam, fazem barbaridades, dão cambalhotas para permanecer no poder. Nessa sexta-feira, está começando a contagem regressiva de 100 dias para o encontro dos brasileiros com as urnas. E o Bolsonaro, informa o Datafolha, é rejeitado por 55% do eleitorado. E ele está sob a ameaça de amargar uma derrota no primeiro turno para o Lula. Então, o Bolsonaro está fazendo barbaridades e dando cambalhotas dentro dos cofres públicos por uma reeleição que o Datafolha aponta como improvável. A nova pesquisa apresenta esse cenário de estabilidade em relação à sondagem que foi feita no mês passado. Então, o Lula, ali com seus 47%, ele aparece 19 pontos à frente do Bolsonaro, que está com 28%. Se a eleição fosse hoje, ele venceria no primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Embora esteja distante da reeleição, o Bolsonaro, como disse, exibe uma resistência notável, que permite a ele cultivar essa perspectiva de levar a disputa para o segundo turno. É nisso que apostam o presidente e os seus operadores, quando eles transformam o Tesouro Nacional num puxadinho do comitê de campanha. Então, entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos, que responde por 52% dos votos, o Lula está prevalecendo sobre o Bolsonaro com um placar de 56% a 22%. Aí a diferença é de 34 pontos. Esse pedaço majoritário do eleitorado é que vai definir os rumos da eleição. E esse pedaço é justamente o que sofre mais os efeitos da inflação. É para esse público que o Bolsonaro exibe agora as suas barbaridades e as suas cambalhotas. Então, vem aí o Bolsa Caminhoneiro de R$ 400, que foi engavetado há 8 meses por falta de recursos, agora ressurge na forma de um PIX para os caminhoneiros de R$ 1.000, que ainda é insuficiente, porque hoje um caminhoneiro gasta num tanque médio ali de um caminhão, gasta mais de R$ 1.800 para encher o tanque. Reajustado para R$ 400 numa cambalhota do ano passado, o Auxílio Brasil agora vai ser turbinado, o governo quer turbinar para R$ 600, que era o que queria a oposição no ano passado, e o governo dizia que não tinha dinheiro. O Vale Gás Michuruca, criado no ano passado, com R$ 53, não paga nem metade do botijão, vai dobrar de valor. Então, essas benesses de última hora, elas são trançadas ali num pavimento superior ao teto de gastos, a revelia da lei eleitoral que proíbe a criação de gastos novos na antessala das eleições. Mas a responsabilidade fiscal e a legalidade, elas vão se tornando fatores irrelevantes nessa fase das barbaridades e das cambalhotas. Se tudo correr como deseja o comitê da reeleição, Fabíola, o Bolsonaro
ele vai para o segundo round para ser espancado pelo Lula. Hoje, segundo o Datafolha, a surra seria, como nós vimos aí, de 57% a 34%. Então, num cenário em que o Ciro Gomes rala na casa dos 8% e a Simone Tebet murchou para 1%, apenas o senhor imponderável poderia bagunçar as previsões eleitorais dessa disputa de 2022. Em 2018, o imponderável deu as caras, 2 vezes. Primeiro, quando o Lula foi preso, e segundo, quando o Bolsonaro levou uma facada. Afora essa possibilidade de um imprevisto, restam as acrobacias. Então, quanto mais cambalhotas fizer o Bolsonaro, pior vai ser a herança que nós vamos receber, que o país receberá, que o próximo presidente receberá em 2023.